Bom dia, alunos da segunda série. Aqui é o professor Oswaldo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o parnasianismo. O parnasianismo é a manifestação poética do realismo, embora ideologicamente não mantenha todos os pontos de contato com os romancistas realistas e naturalistas. É uma estética preocupada com a arte pela arte, ou com a arte sobre a arte, com seus poetas à margem das grandes transformações do final do século XIX e início do século XX. A nova estética se manifesta a partir do final da década de 1870, prolongando-se até a Semana de Arte Moderna, de 1922. Sua influência é basicamente francesa, a partir da própria denominação, que não passava de uma alusão às antologias publicadas na França a partir de 1866. A poética parnasiana, numa postura antirromântica, baseava-se no binômio objetividade temática, culto da forma. A objetividade temática surge como negação do sentimentalismo romântico, numa tentativa de atingir a impassibilidade e a impessoalidade. Opunha ao subjetivismo cadente o universalismo. Daí resultar uma poesia carregada de descrições objetivas e impessoais. Retoma-se a antiguidade clássica, com seu racionalismo e formas perfeitas. Entretanto, o traço mais característico da poética parnasiana é o culto da forma. A forma fixa, representada pelos sonetos, a métrica, a rima rica, rara e perfeita, tudo isso contrapondo-se aos versos livres e brancos. Em suma, é o endeusamento da forma. Então, queridos alunos, o que observamos até agora? O parnasianismo, que é uma escola literária que surgiu na segunda metade do século XIX, apresentava uma aguçada preocupação com a objetividade e a forma textual perfeita. Então, o que importa para o parnasianismo não é a dimensão filosófica, humanística, não é a temática dos textos. O que importava de fato era a beleza do texto. E por isso se diz que o parnasianismo é a manifestação da arte pela arte. É a arte que se preocupa consigo mesma. É a arte que só quer fazer arte. É a busca do belo. E o que seria um texto belo? É um texto, é um poema que possuísse uma forma fixa. Sonetos, 2 quartetos e 2 tercetos. A métrica regular. O emprego de palavras clássicas. Então, é uma poesia que segue padrões de produção. É uma poesia acadêmica, normatizada. Então, falta ao parnasianismo um pouco de preocupação com o mundo externo e com o mundo interno. Então, na verdade, não há preocupação em se atingir a crítica social e muito menos os conflitos internos, os conflitos da existência humana. Aqui nós temos um fragmento de Olavo Bilac. Assim procedo,
Minha pena segue esta norma. Atenção à palavra norma. Por ti servir, deusa serena, serena forma. Duas palavras muito importantes nessa estrofe: norma e forma. O parnasianismo segue normas, procedimentos de composição poética, porque a intenção do parnasianismo é cultuar a forma e não o conteúdo. Dos escritores parnasianos brasileiros, nós temos Alberto de Oliveira, que, dentre os 3 maiores parnasianos brasileiros, é o que mais segue os preceitos do parnasianismo europeu. A impessoalidade, o descritivismo, o antilirismo, a poesia seca, sem alma, sem subjetivismo. Então, é o que mais se aproxima do rigor formal da poesia parnasiana europeia. Embora tenhamos que enfatizar que mesmo Alberto de Oliveira, que é o maior seguidor da poesia impessoal europeia, mas mesmo Alberto de Oliveira, em algum momento, ele tinge o seu poema com certo subjetivismo, o que não é característica do parnasianismo. Porque quando nós falamos em parnasianismo, uma arte impessoal, uma arte que cultua a própria arte, uma arte que valoriza extremamente a forma e descuida do conteúdo, nós estamos nos referindo ao parnasianismo europeu. Porque o parnasianismo brasileiro vai seguir os procedimentos formais da estética parnasiana europeia. Mas nós vamos observar que, em termos de conteúdo, ao contrário do que aconteceu na Europa, o nosso parnasianismo vai apresentar uma certa inclinação subjetiva, lírica. Em termos de forma, todos os procedimentos são rigorosamente seguidos. Rima, a métrica, o vocabulário raro, preciosista, o tom acadêmico. Mas do ponto de vista do conteúdo, o parnasianismo do Brasil se tingirá de certo subjetivismo, de certo lirismo. Raimundo Correia, do ponto de vista do conteúdo, é o poeta parnasiano que mais se distancia da origem do parnasianismo. Porque ele vai apresentar uma poesia filosófica, uma poesia de meditação, uma poesia marcada pela desilusão, uma poesia marcada por um forte pessimismo. Essa coisa do sentimento, essa coisa do lirismo, essa coisa da subjetividade, nada disso, em princípio, pertence ao parnasianismo. Então, como eu disse, o parnasianismo no Brasil, ele vai se distanciar no conteúdo do parnasianismo europeu. Mas ele vai se aliar ao parnasianismo europeu no que se refere à forma, à beleza dos versos, à impessoalidade, a frieza dos versos.
a busca do belo, da métrica, do soneto, da forma rigorosa. E Raimundo Correia é um poeta que, do ponto de vista do conteúdo, se afasta do parnasianismo europeu. Olavo Bilac, o mais conhecido, mais popular dos parnasianos brasileiros, ele vai apresentar uma poesia bastante rigorosa do ponto de vista formal. São sonetos, rimas raras, um vocabulário preciosista. É uma poesia muito acadêmica, é uma poesia muito formal. Entretanto, vale salientar que em Olavo Bilac também encontraremos uma poesia que, do ponto de vista do conteúdo, se tinge de certo lirismo, de certo subjetivismo. Então, do ponto de vista da forma, segue-se os preceitos da escola europeia. Do ponto de vista do conteúdo, o parnasianismo brasileiro se tingirá de subjetividade, de lirismo, algo meio romântico do ponto de vista do conteúdo, porque a forma, o apreço pelo adorno frasal, o apreço pelo rebuscamento poético, tudo isso nós vamos observar, seguindo, portanto, os procedimentos da estética parnasiana europeia. Agora, do ponto de vista do conteúdo, há sim inclinação intimista, inclinação confessional, inclinação lírica, o que não é comum ao parnasianismo europeu. Queridos alunos, muito obrigado, bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima.